Enterre Seus Mortos é um filme de terror brasileiro lançado bem recentemente, protagonizado por ele, Selton Mello, baseado em um livro da Ana Paula Maia, que apesar do sobrenome não tem nenhum grau de parentesco com esse que vos fala, e é, eu te diria, um dos filmes de terror mais estranhos, mais esquisitos que eu vi esse ano, tá? Eu gosto de coisa esquisita, eu gosto de coisa estranha, mas nem sempre. Esse filme, ele tem algumas coisas estranhas e interessantes e outras que também perdem um pouco a mão, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Que a morte passe longe! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Enterre Seus Mortos, filme dirigido por Marco Dutra, baseado no livro da Ana Paula Maia. Gostando de ver que a gente tá tendo, né, uma quantidade legal de filmes de terror aí em 2025, e que isso aumente e que as oportunidades, as portas se abram para filmes de terror não só de grande escala, de grandes produtoras, como também de produtoras menores, né? Enterre Seus Mortos, esse projeto do Marco Dutra, é um filme durante apocalipse. É estranho, tá? Começa que é uma cidadezinha ali, uma cidade fictícia, tá? Chamado Abalurdes. Algo está abalando Abalurdes. O que, Lucas? O céu fica esquisito, fica avermelhado, cai umas coisas. Que coisas? A gente fala de granizo, mas não, aqui cai granito mesmo, de forma literal ali, ó. Podendo matar gente, matar animal, animais com carne contaminadas. Então é muito raro você achar um bicho ali que dê pra comer a carne, né? Ainda assim você tá arriscando. E aí tem seita, tem novas religiões, tem chás que prometem milagres, tem esse fim do mundo eminente, essa sensação de que o cerco tá fechando, lugares, estradas, cidades que estão ali vazias. Para onde foi esse povo? Esse povo morreu, tá escondido, tá com medo. E seguimos o nosso protagonista, um rapaz chamado Edgar Wilson, feito pelo Selton Mello, né, que dispensa apresentações. O Edgar, ele é um cara peculiar, ele é um cara estranho, ele é um cara introspectivo, ele é um cara que claramente passou aí por maus bocados no passado, um cara monossilábico, tá? Meio imprevisível também. Ele trabalha removendo animais ali em acidentes de estrada e coisa e tal, leva ali pra um negócio que eles moem esses animais, que eles se desfazem desses animais. Inclusive, o filme ele tem gotículas, momentinhos específicos de brutalidade, como é a cena de introdução, a primeira cena, que tem um acidente com um cavalo ali, que você olha para aquilo e já fica impressionado, né? A última cena também, visualmente, né? O uso das cores ali, do vermelho, de vez em quando, o filme ele tem essa estética poderosa e que serve também através desses elementos como um presságio ali, porque você sabe, vermelho forte, aquele vermelho vibrante em filme, tem essa coisa, né, de morte, de catástrofe, de tragédia. E o Marco Dutra, ele traz isso, ele capta bem essa estranheza, só que eu acho que essa estranheza, ela foge aos dedos do diretor e da narrativa de vez em quando. E eu explico por quê. Aqui a gente tá falando de um filme que ele tem uma pegada, até um pouco da estética mesmo, né, por ser um lugarzinho de interior. Você tem um padre excomungado, né, da igreja que trabalha junto com Edgar Wilson, que vai fazer a unção ali pro pessoal que tá morrendo em acidentes e tal. E aí você tem uma coisa meio faroeste contemporâneo. Ao mesmo tempo que é um filme com a vibe de apocalipse, é um filme que tem temas ali, elementos sobrenatural, é um filme que ele também é road movie, é um filme também que traz essa coisa da religião como seita, como, o mundo tá acabando, então você tem que ter alguma coisa para fixar, para firmar, para ter como salvação. E aí nada melhor do que, por exemplo, criar uma nova religião que promete essa salvação. Da procissão. Alguém tá tentando te dizer alguma coisa? Então tem essa vibe distópica
a gente não tem só o protagonista, o Edgar Wilson, sendo estranhão pra caramba. Eu diria que praticamente todos os personagens desse filme são estranhos. Ou o personagem é muito, muito introspectivo, ou o personagem é espalhafatoso, é mais animadão, é mais enérgico. Tem a personagem, por exemplo, da Marjorie este ano, né, da Marjorie 2025, a Annette, que tem ali um relacionamento com o Edgar Wilson, mas é um relacionamento meio complexo, porque eles são muito diferentes, e ele é um cara que quer fugir, e ela quer ali adentrar essa religião, experimentar coisas, e com isso a gente tem conflitos entre os dois. Não é um filme pequeno, é um filme de mais de 2 horas de duração, é muita coisa pra narrativa e pro diretor lidar, e eu te digo que às vezes o filme tem um foco meio estranho, né, por ser vários elementos, por ter vários personagens, várias coisas acontecendo e vários subgêneros ali em tela, eu acho que o filme ele se perde um pouco e ele acaba sendo, eu tenho essa impressão que ele é muito superficial em praticamente tudo que ele coloca. Eu te citei todas essas coisas, né? Road movie, sobrenatural, apocalipse, não sei o quê, e parece que ele vai pincelando um pouco dessas coisas, e principalmente na sua segunda metade, quando ele começa a resolver ou trazer situações. Ó, eu tô inclusive suando, o apocalipse tá chegando aqui também, porque o calor, meu Deus do céu, né? Mas enfim, vamos continuar. Senão daqui a pouco vão ter que me enterrar, brincadeiras à parte. Continuando na análise. Eu acho que às vezes a megalomania, para quando uma produção, uma direção não tá necessariamente preparada para lidar com aquilo tudo, ela acaba ficando vazia, ela acaba se repetindo demais. Eu sinto que é um filme que ele tem uma certa dificuldade de se concluir também. Às vezes ele chega no seu último ato mais cansado, talvez por esse esvaziamento que ele vai, né, tendo, e aí ele se recusa a acabar, ou talvez seja uma falta de conexão com aqueles personagens. Eu vou te falar que, infelizmente, eu não gosto muito da atuação do Selton Mello, não, tá? Seja pelo texto, seja pelo perfil do personagem. Eu sei que ele é introspectivo, eu sei que ele é diferentão, eu sei que ele é um personagem perturbado da cabeça. Mas o ator, eu acho que ele entra ali também num piloto automático, ele fica numa nota só naquilo, que são momentos estranhos, não de um jeito lynchiano. Eu acho que o filme ele tem... Esse filme ele me remete a 2 diretores, ou tentativas de obras desses diretores, dessas vibes de David Lynch e do Alejandro Jodorowsky também. Tem até algumas cenas, algumas estéticas ali que me remetem a esses diretores, né? Então eu confesso que eu esperava um pouco mais dessa complexidade desse personagem, que em premissa, em teoria, parece ser um cara muito complexo e cheio de coisa na cabeça, mas existe algo meio genérico, meio superficial na composição desse personagem, e eu não acho que esteja entre os 10 melhores trabalhos aí do Selton Mello, não. Quem deve paga, quem merece recebe. A Marjorie 2025 tá bem, ela faz essa personagem meio louquinha, meio diferentona ali e tal, apesar de não ser uma personagem muito aprofundada aqui na trama. Mas o Danilo Granguet, que faz o Tomás, que faz o padre excomungado, é o meu personagem favorito, justamente porque a complexidade nele, apesar de não ser o protagonista, ela consegue trazer diferentes nuances e boas cenas também, tá? Eu acho que o ator ele entrega um certo carisma e uma certa loucuragem também. Então, meus amigos, é isso. Eu queria ter gostado bem mais de Enterre Seus Mortos, tá? Porque a premissa e até em certo ponto a construção de mundo, né? Aquela cidadezinha, aquelas pessoas, aquele tom apocalíptico, a loucura, né? Aquela coisa. O fim, ele é inevitável. Aqui, de maneira mais literal nesse filme, né? É o fim do mundo, é o fim dos tempos. E o quão louco as pessoas podem ficar, o quão imprevisíveis as pessoas podem ficar, o mundo pode ficar, as regras que vão mudando, né? Então eu entendo que essa loucurinha e estranheza que o filme tenta passar vem muito dessa mensagem, né? De quando as coisas saírem do trilho, né, tem um momento ali de trilho de trem e tal, mas enfim, o quão bizarro não pode ser o mundo quando ele tá tomado
pelo caos. Mas infelizmente essa estranheza e as coisas, os temas, os elementos que são jogados para mim não são suficientes para entregar uma obra mais eficiente, seja para o terror, seja para o suspense, seja para o seu lado mais dramático. Eu acho que existem fragilidades tanto em seus personagens quanto em suas narrativas esvaziadas. Eu dou uma nota 5 para Enterre Seus Mortos, tá? Interessante no seu visual, na sua promessa, mas na sua execução acaba deixando a desejar. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Acabando e eles criando uma religião nova. O que o Soroshi oferece. O mundo está completamente louco, as pessoas estão loucas, né? É granito caindo da terra, uns alarmes que disparam, são novas seitas, novas religiões, pessoas completamente instáveis. A Beth Faria, que faz a tia da Net, da Marjorie Este Ano, né, que inclusive faria uma certa diferença se aquela personagem fosse até um pouco melhor aproveitada ali na narrativa. Ela dá um arzinho da graça aqui e ali e depois some. Carne animal, cuidado, hein? A grande maioria tá infectada, tem gente que tá contaminada, enfim, né? Edgar, ele quer sumir de Abaluges, né? Levar a Net com ele ali. Só que ela não quer muito, ela quer tomar o chazinho milagroso lá, né? Da religião e tal. Mesmo ela tendo ali um problema no coração, o Edgar falou, cuidado com isso, mas ela vai lá, toma, começa a ficar away, começa a ficar distante. E aí na hora que ela vai com a menininha ali da religião, a menina estranha, pra um trilho de trem, né, e toma o maldito chá ali pela terceira vez, aí ela tem um ataque, né, ela surta. De vez em quando eles tomam principalmente negócio, eles veem ali uns tentáculos, né, uma coisa meio Lovecraftiana, uma espécie de demônio ali, só que ela não aguenta, né, infelizmente a nossa Net, infelizmente a nossa Marjorie do 2025 no filme, pelo amor de Deus, né, no papel dela ela acaba desencarnando, ela acaba indo para o lado de lá. Edgar Wilson, né, depois de desviar ali de uma chuva de granito, ele vai atender um novo chamado achando que ia encontrar um animal ali morto, mas não, ele encontra a sua amada, a sua Net ali morta, só que, né, ele fala, pô, eu prefiro a Claro e tal, brincadeiras à parte, né, ele meio que fica escondendo ali o corpo da Net, não revela pra Beth Faria, pra tia da Net e tal, o que esse cara vai fazer com o diabo desse corpo. E é aí que o filme vira um road movie, porque o Edgar chama o ex-padre lá, o padre excomungado Tomás, fala assim, vou levar o corpo da Net pra uma pesquisadora, que ela vai pesquisar, tarará, vai dar um dinheiro, pagar um dinheiro pra gente, e a gente vai fugir, vai, né, se escapar feder dessa cidadezinha, o Tomás não tem muito o que perder, e assim ele segue o Edgar. No meio desse caminho, eles têm ali confusões e algumas aventuras, eles têm intrigas um com o outro, Edgar e Tomás, mas no fim das contas eles conseguem chegar na capital, no meio do caminho a gente vê, né, inclusive a galera tem umas tatuagens ali, são tatuagens essas relacionadas ali, ligadas com essa nova religião ali do chazinho que tá dominando cada vez mais a sociedade. Eles chegam até lá na doutora, inclusive a secretária da doutora é feita pela Gilda Nomassi, que virou meme, né, que aquela que foi divulgar o Enterre Seus Mortos no jornal e gritou, ficou gritando, e a jornalista lá, pois eu até achava que o papel dela ia ser bem maior, um papelzinho bem menor mesmo, mas ainda assim peculiar, chama atenção ali. E aí ele vende o corpo pra médica que vai estudar, vai tentar entender a síndrome, né, a doença. Inclusive o lugar onde essa médica tá ali, essa médica não bate bem da cabeça porque ela tem um verdadeiro museu de corpos, né? De corpos que ela mantém ali, né? Você vê os animais empalhados e coisa e tal. Aqui ela tem humanos empalhados, né? Num lugar ali estranhinho. Entre esses corpos, inclusive Edgar Wilson se depara com o corpo da própria mãe dele, que tá lá. Aí ele fica perturbado, sai corrido, cata o dinheiro dele e vai embora. São com a verdade. É que pra gente como a gente, com essa... Fim de aventura? Não, tá longe disso, tá? O Edgar fica ainda mais atormentado depois de ter visto a mãe, que lembra do passado dele. A gente vê que ele já foi matador e que muito do tormento dele é das pessoas que ele já matou no passado. Inclusive, a última pessoa que ele matou foi uma menininha, né? Que ele vai descrevendo ali pro Tomás, né? Se confessando ali pro Tomás,
pro amigo dele. Tomás, inclusive, acha que ele está possuído, o Edgar, né, por um dessas pessoas que ele matou no passado, ou seria todos esses espíritos ali atormentando a cabeça de Tomás. Bem, atormenta ele, perturba ele a tal nível que ele acaba matando o padre, matando o Tomás. Dando risada, maluco, umas cenas ali meio Chicó que o Selton Mello faz, ele volta ali ao som de Titanic no piano, mata lá a médica, depois ele enterra os seus corpos, ele enterra ali o corpo do padre, da médica, né? Depois ele só deita pra dormir, né, com tênis na cama. Uma das coisas mais aterrorizantes desse filme é o sapato dele sujo depois de enterrar cadáver na cama, e ele dorme do outro lado, na outra cama tem o cadáver ali, um outro cadáver. Edgar Wilson acorda no aniversário da tia da Nete, lá na religião, lá o pessoal, todo mundo a bublê, a zen das ideias, né, tomando uns chazinhos e coisa e tal. A própria Nete, o cadáver dela tá sendo ali exposto, né, ali parado, esquisitão. Obrigam o menino Edgar a beber o chá e ele começa a enxergar os tentáculos, o bichão lá, um tal de Azathoth, né, que é um tentaclão, um polvão ali, um demônio que muito provavelmente estaria por trás de tudo aquilo, daquele apocalipse, daquela dominação dos seres humanos e também da sua ruína. Edgar Wilson volta para sua rotina, fugiu nada, agora ele está incluído naquele conceito, naquela sociedade, naquela religião, né? Pelo menos assim se imagina. Ele vai trabalhar lá, atender um chamado de animal morto, mas não é um simples animal, não. Ele chega num campo, esteticamente, visualmente, essa cena é bem impressionante, bem interessante. Como eu disse, as minhas cenas favoritas desse filme é a primeira cena do cavalo, né, que ele vai atender um chamado ali que um cavalo bateu contra um carro, né, uma cena estranha e tal. E aí no final tem essa cena onde ele vê um monte de ovelha morta ali, né, que é um negócio, querendo ou não, traz esse impacto. Mas esses impactos visuais e conceituais, eles não se sustentam no desenvolvimento, na execução do filme, que também é meio prolixo e cheio de barabauá. Edgar Wilson, mais loucão do que nunca, faz uma unção no senhorzinho lá que morreu, lá do lado das ovelhas, pega uma ovelha morta nos seus braços, sai com aquele céuzão vermelho ali, né, na cabeça dele, e repetindo, acordai, 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 né, como se ele estivesse dormindo num pesadelo apocalíptico, né, imerso naquele caos e naquele tormento ali, sem acordar. Fim de Enterre Seus Mortos. Um filme peculiar, sim, um filme que tem teoricamente, como eu disse, na minha opinião, coisas interessantes, mas aí não adianta você só ter símbolos e elementos se a execução do filme acaba sendo meio vazia, meio bagunçada, caótica, até demais, tá? Essa foi a minha experiência com o filme. E você, já tinha ouvido falar de Enterre Seus Mortos? Gostou? Não gostou? Conhecia o livro, né, que o filme se baseia? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito também. E se você quer se tornar membro, fazer mais parte ainda do Refúgio Cult, link aqui na descrição, ó, live exclusiva, vídeo exclusivo, participar mais da comunidade, participar de enquetes, enfim, dá uma olhadinha aqui no link. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.